Só avisando antes de começar o vídeo, minha voz tá meio fanha, porque eu tô meio doente, mas não estranha. E eu acabei mexendo em alguma dessas artes em live, então vai aparecer em algumas um símbolo de follow, então é só ignorar, tá? Mas se quiser me dar uma oportunidade de me seguir lá, ajuda. Opa, desenhista! Sim, tô falando com tu. Bora pro Discord e corrigir as artes dos inscritos. Vou começar com essa arte tradicional que foi feita pela Bia. Ela tá muito bonita e eu curti muito o estilo da personagem. De cara, a primeira coisa que eu fiz foi ter subido um pouco o braço, porque ele tava meio largo. Eu senti que o formato do tronco em relação à cintura tava um pouquinho sem forma, ou seja, não dava pra ver a diferença entre os dois. Mas eu acabei deixando isso de lado e tentei focar no rosto, onde eu tava percebendo que o ângulo pra onde o personagem tava virada não tava equivalente do jeito que os elementos ali estavam se encaixando. Então o olho ele tava meio saltado pra fora, o nariz não tava meio que alinhado com a boca, e começou a dar uma sensação de estranheza. E pra completar nessa parte do rosto, eu também selecionei a cabeça da personagem, mesmo que destruísse tudo atrás, até porque mexer em arte tradicional é difícil, porque a folha tem toda aquela variação de cor e enfim. A cabeça dela tava muito projetada pra frente, então eu só peguei e puxei pra deixar um pouco mais alinhada. Aqui eu peço desculpas que eu acabei cometendo um erro, já que quando o Oppai ele é pequeno, ele costuma ter aquele formato pontudo, ainda mais quando você tá com o corpo meio de lado. Eu acabei arredondando essa ponta, sendo que não precisava, mas o que realmente eu precisava mudar era o formato de baixo, que ele tava muito esticado, muito largo. Isso porque o formato de baixo do peito é circular e não oval. Por fim, eu só dei mais uma empurradinha ali no tronco, que eu tinha deixado de mexer. Agora se liga no antes e no depois, cara. Já deu até uma aliviada na dor nas costas. Arte muito bonita, então vamos pra próxima. Esse desenho aqui foi feito pela Yu e ficou muito bonitinho. Eu tô tentando pegar várias variações de níveis. Uma dica que eu dou pra quem tá aprendendo e pra quem já manja é você mapear o rosto do desenho pra saber se não errou. Aqui, por exemplo, onde a cabeça tava com volume muito alto, a orelha também tava muito alta, então eu tive que selecionar e abaixar ela, e no olho eu tive que fazer o contrário, subindo ele um pouco pra deixar o rosto mais natural. E por fim eu tive que dar uns retoques em alguns detalhes da arte pra deixar ela um pouquinho melhor, como por exemplo a pupila ali do olho que tava meio vesguinha, e eu só selecionei ela e mexi um pouco pra deixar a visão mais alinhada, né? E meu amigo, você pode ser o expert, cara, é impressionante, todo mundo uma hora ou outra desenha um personagem vesgo, não que você não possa desenhar personagens vesgos, não me cancele. E eu acredito que a dica final que fica pra essa arte aqui, no caso seja pra você tomar cuidado e polir um pouco mais as linhas e também mapear o rosto. Olho antes e olho depois, cara, arte muito bonita, então vamos pra próxima. Recentemente, eu venho tentando produzir umas artes mais simplificadas para as thumbs dos vídeos. Eu até tentei usar de referência umas thumbs antigas do Scott, mas acabei falhando. Eu não manjo muito de fazer aquele estilo de desenho, então por que não fazer um cursinho que me ajude? E é aí que vem a Skillshare. Não é só merchan não, eu realmente achei o cursinho. A Skillshare é uma comunidade de aprendizagem online focada em criatividade. E pra tu que é artista que nem eu, muito bom, muito bom. Com milhares de aulas e membros que se reúnem para encontrar inspiração e dar o próximo passo em sua jornada criativa. E lembra do cursinho que eu falei que eu tava fazendo para as artes simplificadas? Tá aqui, um cursinho de como desenhar chibi. E pra quem quiser aprender comigo, o nome do curso é Como Desenhar Chibis, da Emily Wayland, eu acho que eu pronunciei certo. Mas independente da minha dicção ali pro nome, a plataforma é totalmente em português, e não é só a plataforma, todos os cursos dela são legendados em português e outras línguas também. E pra gente que é desenhista, se liga, tem curso de anatomia pra você que quer melhorar os seus personagens, tem curso de cenário pra quem quiser colocar um personagem em algum lugar, tem curso de perspectiva pra melhorar o que você tá desenhando em diversos ângulos, que é um pouco mais complicado. E é claro que não pode faltar vários cursos de pintura, onde tem tanto pra tradicional quanto pra digital. Além disso, tem uns detalhes muito bons da Skillshare. Além dos cursos ser pequenos e você acabar fazendo um monte sem nem perceber, não tem essa de ficar pagando por cada curso que você faz. Lá depois que você virar membro, você tem acesso a todos os cursos da plataforma. Mas eu tô ligado que vocês querem o test drive, então as 1000 primeiras pessoas que usarem o link que eu vou estar deixando na descrição vão receber um teste de 1 mês da Skillshare Premium. Então clica aí e desenvolva novas skills. Skillshare. E mais um desenho tradicional aqui muito bonito feito pela Milcalypso. Eu espero ter pronunciado certo, eu acho que eu falei tudo errado, mas tudo bem. E de cara eu mapeei a cara, eu acho que é uma das primeiras coisas que eu sempre faço. O canto do rosto dela tava muito esticado pra direita, então dei uma achatadinha nele e também ajustei os olhos que eles estavam meio derps, assim, meio cada um pra um lado. E outra coisinha aqui bem simples é que a boca não tava acompanhando ali a direção do nariz. É um errinho bem simples e eu já mexi. Um detalhe legal é que a personagem é como se fosse uma gata segurando um hamster e com uma bolsinha da Hello Kitty ali também, que ficou, mano, tá combinando, tá muito bonito. E nessa mesma bolsa eu tive que ajustar ela na parte da alça, porque ela tava fazendo várias ondinhas e não é assim que funciona, até porque a bolsa tá pesando e ou essa alça vai ficar reta ou vai ficar curvada pra dentro. Nas partes ali mais pra baixo eu tentei ajustar mais o quadril, dando uma pequena afinada nele e também o joelho, e em cima eu coloquei o hamster um pouquinho mais pra dentro da mão da personagem, porque aí dava mais a impressão que ela tava segurando ele. E se liga aqui no antes e no depois, cara, essa arte tá muito bonita e com poucas correçõezinhas ali já deu pra resolver a anatomia. Inclusive a gente riu muito na live porque o rosto dela tava lembrando do Bart Simpson quando o Homer tá pistola com ele. Me perdoem, mas a regra é clara, se você viu uma Anya, calve ela. Essa arte aqui muito bonita foi feita pela Aika, dá pra ver que ela é mais profissional e também estilizada. Mexer com arte estilizada é aquele negócio, né? Eu posso falar alguma coisa, mas tá tudo errado, então vê o que é útil pra você aí e pega o que não foi proposital.
A primeira coisa que eu reparei quando eu olhei o corpo foi que a cabeça dela tava muito pequena e a mão tava muito grande. E além disso tem os detalhes simples como a unha ali no dedo que tava fora de ângulo, mas é pouca coisa. Além disso, as áreas que eu tô demarcando é onde tá batendo luz, e vocês podem ver que algumas partes da roupa não tá seguindo essa regrinha aí da luz também. E fica um pouco confuso pro espectador, porque algumas partes do desenho respeitam essa luz batendo e reage com isso, como a arma, o cabelo, etc. Mas algumas outras partes não, como por exemplo na roupa. Então o que eu fiz foi tentar unificar tudo. E esse aqui é o antes e o depois, cara. A arte estilizada tem todo aquele tabu, mas eu espero poder ter ajudado em alguma coisa. Essa arte aqui tá muito bonita e foi feito pelo Alves, cara, e eu curti porque ele desenhou dois personagens. Isso é interessante porque as artes acabam por se completar, como por exemplo, o personagem da direita ele não vai ter mão ali aparecendo, mas ele tem um rosto aparecendo, enquanto o da esquerda tá tampando o rosto, mas mostra a mão dele. Ou seja, ele não procrastinou isso tudo, mas se liga. A primeira coisa que eu tinha feito ali é ter mapeado o corpo inteiro, assim eu poderia identificar onde estavam os erros. Uma coisa que eu fiz já de início foi ter puxado a cabeça desse personagem loiro, porque ele tava também, de novo, com a cabeça projetada pra frente. Eu acho que todo mundo faz isso, é um erro muito comum. Além disso, algo que me deu muita agonia é porque o olho desse loirinho, ele tava dando a impressão que ele tava derretendo pra baixo, então eu meio que ajustei ele assim, eu deixei ele mais reto e parecia um olho mais natural. No personagem de cabelo rosa eu ajustei poucas coisas, como por exemplo o braço que tava com um formato meio estranho, a mão e alguns detalhezinhos mais básicos. Mas os detalhes importantes dá pra mostrar aqui quando a gente muda do antes pro depois, cara. A arte é muito bonita, então vamos pra próxima. Giga Shed do Nano. E esse desenho aqui muito bonito foi feito por Não Sei. Não, é sério, o nome é Não Sei, eu não tô zoando, se liga. Comentaram comigo que essa arte aqui ela tá puxada mais pro estilo de pintura de aquarela. De início eu achei que seria um pouco complicado porque a arte não tá polida, então pra mexer alguma coisa ou outra ali fica meio difícil de saber se foi erro ou se ainda não tinha terminado o desenho. Então eu fui ajustar a anatomia, que eu acho que era o que mais era viável ali de mudar. Desenhei um crânio ali em cima da personagem pra ter uma noção de como é que era o formato da cabeça dela. Eu respeitei o traço da pessoa e o fator da personagem ter um queixinho um pouquinho maior, mas eu também tentei deixar ali nada muito anatomicamente impossível. O negócio que eu mexi que não necessariamente é erro, é porque esse olho dessa raposa, eu não sei, desse lobinho, ele tava muito riscado aí, tava confuso, aí eu só poli ele um pouquinho mesmo, ali rapidinho. Não é erro. Mas no caso de estrutura, o que eu mudei foi que a parte ali do ombro, nas costas dela tava meio desconectado, o olho dela tava meio inclinado demais e o braço também tava um pouco largo. E por fim foram só detalhes como sombreamento e algumas mechas. E se liga aqui no antes e no depois, cara. Tirei um pouquinho ali do estilo de pintura de aquarela, mas o importante que era passar as correções ali de anatomia, serviu. Essa arte aqui foi feita pela Summer e isso tá muito bonito ao nível meio que profissional mesmo. Eu comecei puxando algumas linhas guias para poder me guiar ali no desenho e achar algum erro ou outro, e a coisa mais relevante que eu conseguiria mudar ali seria as mãos, no caso a mão. E pra quem não tá vendo ali o detalhe na mão, eu vou explicar. A primeira coisa que eu fiz foi tentar juntar um pouco mais os dedos que estavam meio separados, eu usei o Liquify. Eu também ajustei aquela gordurinha circular que você tem ali na sua palma do lado do mindinho, e por fim a perspectiva dos dedos, que eu usei como referência a minha própria mão. O pulso ele tava dando aquela sensação de quebrado, então eu ajustei ele, puxando, deixando ele mais reto e conectado com o antebraço, sem falar que ele também tava flutuando. Eu não sei porquê, não sei se é proposital, mas eu ajustei ele pra parecer que tem um braço. Além disso, eu recebi um comentário muito legal dizendo que a gravata apertaria essa gola do pescoço e deixaria ela mais justa, já que ela tá muito larga. Então eu mexi nisso também. Agora se liga aqui no antes e no depois, cara. Principalmente ali o foco é nos dedos. Arte muito bonita, então vamos pra próxima. Esse desenho aqui foi feito pelo Loki e eu queria comentar algo nela que puxa mais pra estilo e ideia. Pra quem brotou do nada aqui no canal e não manja do quadro Corrigindo Artes, nem sempre eu tô fazendo necessariamente uma correção. Eu dou meu ponto de vista e alguns detalhes que eu gosto de acrescentar e adicionar. E às vezes eu mudo alguma coisa ou outra na anatomia. E nessa arte eu queria testar algo pra tentar deixar o efeito ali, o desenho mais dramático. A primeira coisa que eu percebi é que tinha muita linha poluindo o desenho. Eu sei que pode ser proposital, o estilo, etc. Mas é legal também não deixar aquela coisa muito poluída pra não ficar difícil de entender. E já que tava nessa pegada de Stranger Things da personagem ali, chorando, olhando pra cima, eu pensei, por que não cria uma cena dramática adicionando um glow embaixo e também de canto? E de anatomia eu só mexi um pouquinho no lado do rosto, que tava um pouco esticado. Então eu lasquei uma luz vermelha ali, fiquei imaginando ali o formato, por exemplo, do nariz, embaixo da boca, a lágrima, etc. E comecei a atacar, no caso, o glow ali, batendo e dando esse efeito mais dramático. E se liga aqui no antes e no depois, cara. Outra coisa que eu fiz também foi ter tirado um pouco da lágrima, que tá muito grande, mas tá lindo. Essa arte aqui foi feita pelo Biel1, ou Biel, eu não sei exatamente como é que era pra ser a pronúncia. E na última arte, o que eu fiz foi ter adicionado um efeito dramático no desenho, adicionando luz. E nesse aqui eu vou fazer o contrário, eu vou adicionar um efeito dramático no desenho, adicionando sombra. Eu fiz isso porque eu senti uma falta de variação de cores dentro do desenho, e eu também vi que ele tava muito chapado, muito plano, e tava com dificuldade, assim, eu tava com dificuldade pra conseguir achar onde tava batendo a luz e onde tava batendo a sombra. Mas um ponto que eu quero destacar aqui, que eu vou até parabenizar aí o criador da arte, foi porque por mais que não tivesse essas sombras, eu consegui enxergar exatamente onde tinha os volumes do rosto. E foi graças a você, cara, então obrigado. O negócio legal aqui é que pra explicar pro pessoal da live, tanto até pra me ajudar a entender o mapeamento ali do crânio, eu desenhei o crânio ali por cima do rosto do personagem e fui ajustando o rosto dele pro formato desse crânio. Não necessariamente perfeito, mas eu fui ajustando. E por fim, eu só adicionei uma saturação e olha só o antes e o depois, cara, a diferença que um sombreamento, um ajuste simples de anatomia faz. Ó, quem não dá like, se inscrever e não seguiu lá na Twitch, faz tracing, hein? Tô de olho, hein?
Eu vou te pegar, hein?